Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui com um videozinho que eu gosto muito de postar para vocês, que é conversando com vocês sobre algum assunto, né? E claro que eu sempre venho aqui, gente, com assuntos que faz parte da minha vida, com assuntos que eu já finalizei, que eu já passei. Eu gosto muito de compartilhar com vocês para servir de ajuda aí de alguma forma na vida de empreender de vocês. Eu já quero começar perguntando para vocês, gente, se já teve semana na sua vida que parecia que você não vivia, só corria, só andava automaticamente, sabe? Não tinha vida. Você corre para trabalhar, corre para resolver problema, corre para não atrasar, corre para tudo. Dias que você só correu e não soube o que é viver, sabe? Não viu as coisas passarem assim na sua frente, as coisas principais da sua vida passar na sua frente quando você viu, passou a semana e você só correu. É com você que eu venho falar hoje, gente, porque eu senti que eu precisava falar isso para vocês. Eu vivi uma semana, algumas semanas assim, gente, e eu não sinto orgulho nenhum em vir falar para vocês, sabe? Que eu vivi dias que eu não via o dia passar. Sabe, que eu acordava, corria, trabalhava, só queria dar conta de tudo, queria fazer tudo. Eu não conseguia ter tempo para minha família, para o meu filho, para as coisas que Deus me oferece, e eu só corria, gente. Eu passei por isso e é por isso que eu senti vontade de falar com vocês. Como eu falei, gente, nessa semana que eu passei por isso, eu não vi a semana passar, eu não percebi o meu filho. Quando eu vou falar isso, eu me sinto assim, sabe, triste em falar isso pra vocês, que foram semanas que ele vinha falar comigo e eu, ai, tá bom, deixa a mamãe fazer aqui, ai, tá bom, a mamãe tá atrasada, ai, tá bom, a mamãe tem que fazer isso. E só Deus sabe o quanto eu me senti mal com isso, gente, sabe? Eu não tive tempo de conversar com meu marido, eu não tive nenhuma distração, eu só tava focada em trabalhar, em finalizar, em não deixar nada atrasar, em entregar, em enviar, em comprar as coisas que faltavam. E eu tava vivendo no modo automático, gente. Só que quando eu o lugar que eu mais faço reflexão na minha vida, gente, é quando eu tô dirigindo, sabe? Porque eu não posso fazer mais nada além de dirigir, né? Porque senão eu também, se tivesse outra coisa que eu pudesse estar fazendo, eu iria estar fazendo. Então, como eu não podia fazer mais nada, só dirigir, esse momento é quando eu me conecto, sabe, comigo mesmo, e eu percebo, meu Deus, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo na minha vida? Só tô trabalhando, só tô correndo, tô sempre atrasada, eu não tenho tempo de brincar com meu filho, eu não tenho tempo de qualidade para mim, o que que eu tô fazendo? Era só isso, gente. Eu dormia cansada, eu acordava mais cansada ainda, porque a minha cabeça ficava naquela preocupação, eu não conseguia descansar, então eu dormia e acordava cansada. E era só isso, dar conta do serviço, resolver as coisas que eu precisava resolver, cumprir prazo. E era isso. A minha vida estava sendo isso, gente, principalmente no mês de dezembro. E sabe, gente, o que é mais assustador de tudo isso que eu tava vivendo é que, a gente começa a achar que tá normal. A gente começa a achar que a gente se acostuma a viver dessa forma. Só que chega um momento, gente, que por mais que a gente não queira, o nosso corpo, o nosso estado espiritual, mental cobra. Ele vai sentir, sabe? Por mais que a gente force, que a gente fique correndo, em algum momento o nosso espiritual, o nosso corpo, nosso estado mental, ele vai sentir essa correria e aí ele vai dar um pane que a gente vai ser obrigada a parar de qualquer forma. E é sobre isso que eu quero falar para vocês, gente. É muito importante a gente não se acostumar com isso, sabe? É muito importante a gente ter limite. Eu não estava tendo limite, mas não era porque eu não queria, era porque era muita coisa, eu deixei acumular, eu deixei atrasar, eu precisava resolver e eu fico muito estressada nesse caso, gente. Eu já sei que eu não posso fazer isso. Eu já me conheço e eu sei que eu não posso ficar dessa forma, que eu não sei lidar com isso, sabe? O meu corpo vai reagir, meu estado emocional vai reagir e a gente começa a achar normal, né? Que não se ouvir, não sentir prazer mais em fazendo as coisinhas simples que a gente pode fazer, que é limpar a nossa casa. Depois que a gente fica tanto tempo aqui, gente, eu comecei a sentir prazer em limpar a minha casa, sabe? Em cuidar da minha casa, porque eu não tava mais tendo tempo para isso. Quando eu consegui sair dessa fase, eu consegui ver o que eu gostava nas coisas simples. São as coisas mais simples, gente. Eu comecei a ver, sabe? Eu comecei a ver que eu tava deixando de viver as coisas mais simples por causa da correria. E correr demais, gente, eu percebi que correr demais não significa produtividade, sabe? Muitas vezes sobrevivência. Eu tava tentando. Eita, a luz caiu, gente. Tava sobrevivendo, gente. Eu tava tentando sobreviver em meio ao caos que eu estava, né? E
não é isso que eu quero pra minha vida, gente. Quando a gente só sobrevive, parece que a vida vai ficando meio apagada, meio borrada, sabe? A gente tá ali, mas a gente não tá presente. E era assim que eu me senti a respeito do João Miguel. Eu estou aqui, eu estava aqui para ele, mas eu não era presente para ele. Eu falei, meu Deus, eu não posso chegar a esse ponto, né? Eu não posso chegar ao ponto de não conseguir dar atenção pro meu filho, sendo que eu trabalho na minha casa para poder dar mais atenção para ele. E a vida passa assim, gente, a vida voa. E se a gente não cuidar dessa parte, a gente não vai ver nem nosso filho crescer mesmo estando dentro de casa. E é por isso que a gente precisa acalmar, se organizar e não viver nesse automático. E como eu falei para vocês, gente, o corpo cansa, a mente cansa, o coração vai ficando triste, vai ficando apertado. Eu fui ficando assim. E às vezes, mesmo a gente estando rodeada de pessoas, a sensação é de solidão, gente, porque a gente não se abandona por egoísmo, sabe? A gente se abandonou por quê? Porque a gente tenta dar conta de tudo. A gente abandonou as pessoas que merecem a nossa atenção porque a gente tá tentando dar conta de tudo. E isso não faz bem, gente, não faz bem. Nessa semana, gente, que eu fiquei dessa forma, ela me fez perceber que eu preciso parar, sabe? Eu preciso desacelerar, parar antes que a vida, que sei lá, alguma coisa me pare, né? A gente fala muito sobre a gente não para, mas se um dia vir uma doença, a gente é obrigado a parar. Nesse sentido também, sabe? Eu vi que eu preciso parar, principalmente por conta da minha família, da minha saúde e do meu emocional. Sabe? E, gente, quando eu falo parar, não é sobre largar tudo. Ai, vou parar, vou largar tudo. Não é sobre isso, gente. É sobre a gente não se perder do nosso propósito, sabe? O meu propósito aqui, pelo menos em vida, é cuidar do meu filho, é ser feliz, é estar presente com a minha família, meu pai, minha mãe, meu marido. Então, esse é o meu propósito. Então, não quer dizer que eu quero largar tudo, quer dizer que eu quero estar mais próxima, sabe? Cá, como que você vai fazer isso? Colocando um controle, gente. O que sempre me pega é eu acabar atrasando alguma coisa. E quando eu atraso alguma coisa, consequentemente eu fico desesperada para terminar, fica aquela correria. Então eu sei que se eu mudar isso, eu vou conseguir dar conta, sabe? Eu vou conseguir alinhar melhor todas essas áreas da minha vida. A gente precisa pensar, gente, que às vezes uma pausa, às vezes a gente parar um pouquinho, não é o dia inteiro. Sabe, a gente não precisa ficar, não, preciso de um dia. Não, sei lá, tomar um café, é ficar algumas horas sem mexer no celular, é um abraço, que às vezes passa o dia todo e a gente não dá um abraço no nosso filho, sabe? É um abraço para recarregar as forças, é um almoço quietinho, sem o celular, sem responder ninguém. Então, assim, às vezes a pausa é mais simples do que a gente imagina, mas a correria não deixa a gente enxergar. E a gente fica naquele ciclo vicioso de querer dar conta de tudo, de querer, preciso, e esquece do que realmente importa. Onde eu quero chegar, gente? Eu expliquei um pouquinho para vocês, né, de como foram esses dias e eu não quero mais esses dias para mim, gente. Eu tenho certeza que muitos de vocês também passam por isso, por essa correria, por não querer dar conta de tudo e não conseguir dar conta de tudo. Hoje eu tenho a plena consciência, gente, de que a única coisa que eu preciso dar conta é de entregar o meu trabalho no prazo. E isso não é impossível, né, gente? Se a gente não fica enrolando, se a gente não fica perdendo tempo, a gente consegue. Então, é entregar o meu trabalho no prazo, é ficar muito mais com meu filho, é passear, é viver a minha vida, gente. Eu preciso disso, sabe? Cada um de vocês se conhecem, vocês sabem do que você precisa. Então, tenta desacelerar. O nosso trabalho aqui, gente, tem que ser. Não posso dizer, tem que estar em último lugar. Não posso dizer isso, gente. Não é isso que eu quero dizer. Mas a prioridade na nossa vida tem que ser a nossa família, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Tá? Porque quando a gente regula tudo isso, quando a gente foca nisso, o restante vai acontecendo de forma natural. Eu passei por dias, gente, que eu me senti muito sozinha, mesmo com todo mundo me oferecendo ajuda. Eu sabia que eram coisas que ninguém podia fazer por mim. O meu trabalho, gente, por mais que vocês achem, mas tal pessoa pode te ajudar. Não, gente. Tem coisa que só a gente sabe fazer. Quem trabalha em casa, quem tem o seu próprio negócio, sabe disso. Tem coisas, e a maioria das coisas é só a gente. Então, por mais que me oferecessem ajuda, eu sabia que era eu que tinha que dar conta, sabe? E eu entrei quase em um desespero, porque eu não estava conseguindo dar conta, mas eu precisava dar conta. Era isso que eu tinha na minha cabeça.
Tudo por quê? Porque acumulou muita coisa. Então a gente sabe aonde tá apertando pra gente poder mudar, né? Só quero que vocês entendam, gente, que às vezes não, que na maioria das vezes a gente precisa focar em nós, na saúde, na família, para depois a gente conseguir dar conta das outras coisas. Porque se você não estiver bem, nada vai ficar bem. Às vezes eu tava aqui, gente, nesses dias, né, correndo aqui, querendo terminar, e as coisas só davam errado. Sabe, quanto mais nervosa, ansiosa e querendo terminar algum pedido eu ficava, mais errinhos iam acontecendo. Eu imprimi o lado errado, eu imprimi a folha errada, a impressora parava no meio, sabe? Eram errinhos que só tava acumulando e me deixando pior ainda. E eu não conseguia ver que todos aqueles errinhos estavam acontecendo porque eu não estava bem, sabe? Eu não estava bem. Mas mesmo assim, eu sabia que eu tinha que dar conta de tudo. Então, desacelera, gente. Faça como eu fiz. Doeu um pouquinho para eu reconhecer, gente. Como eu falei para vocês, a parte que mais me doeu é eu trabalhar em casa para estar mais próxima do João Miguel e acabar a todo momento falando: não, agora a mamãe não pode, não, agora eu não tenho. Isso me doeu demais, gente. Eu coloquei na minha cabeça que eu não quero mais isso para mim. Esse ano terá tempo para tudo na minha vida. Vai ter o meu tempo de trabalho, que é muito importante para mim. Vai ter o meu tempo de trabalho, vai ter o meu tempo com o meu marido, vai ter o meu tempo com a minha família, vai ter o meu tempo com o meu filho, vai ter o tempo da tarefa do meu filho, vai ter um tempo para tudo, gente, porque quando a gente estabelece esse tempo e não fica se apertando querendo dar conta de tudo, as coisas fluem de forma melhor, né? E é isso, gente. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo alguma coisa, se vocês se identificam, se esse vídeo falou de alguma forma com vocês, tá? Eu só vim contar a minha experiência mesmo. Fiquem com Deus. Eu sempre vou vir com um videozinho assim pra vocês, porque eu gosto muito, tá? Fiquem com Deus e tchau!